Caros amigos, camaradas, uma saudação muito especial a todos os presentes e a todos os apoiantes e ativistas da CDU. Mas permitam uma saudação particular, já aqui feita, mas que eu queria sublinhar. É à organização conselhia do nosso partido, à CDU, aos ativistas e militantes, que regressaram a um bom hábito, a um velho hábito, se quiserem, que era ser a própria organização local a constituir, portanto, a confeccionar, a servir a refeição feita pelos próprios amigos e camaradas. Isto tem muito valor, queria registar e sublinhar e aplaudir. Este ano de 2019 é um ano de importantíssimos combates eleitorais. Combates com grande influência na evolução imediata da vida política nacional, nomeadamente aqueles que têm expressão nacional, as eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República. São batalhas eleitorais que vão pesar no seu conjunto e, com o reforço da CDU, fazer avançar o país. A primeira das grandes batalhas eleitorais é já no próximo dia 26 de maio, a eleição para deputados ao Parlamento Europeu. Trata-se de uma primeira batalha e, por ser a primeira, assume uma particular importância. Precisamos de tudo fazer para que ela seja o início de um caminho de conquista e avanço da CDU. Estas eleições deste mês de maio são o primeiro momento para dar força à CDU, elegendo mais deputados e fazer avançar o país. Mais deputados, mais votos e mais força da CDU para afirmar os direitos dos trabalhadores e o direito do país ao seu desenvolvimento. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para levar para a frente a solução dos problemas nacionais que permanecem adiados porque o país não tem ainda a política necessária para a sua solução, a política patriótica e de esquerda pela qual lutamos. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para combater decisões que prejudiquem Portugal e os portugueses. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para defender o povo e o país. Mais força a esta coligação democrática unitária, portadora de um projeto político alternativo que dá resposta a todos quantos aspiram a uma verdadeira mudança de política do país e na Europa. Mais força à CDU, a esta grande coligação que tem provado, nestes anos da nova fase da vida política nacional, que conta e decide a favor dos trabalhadores e do povo, porque, desde sempre, fez a opção de estar ao seu lado e dos seus direitos. A opção de avançar nas suas condições de vida e não andar para trás. Sim, temos sido uma grande força que tem estado na primeira linha de combate às desigualdades e injustiças sociais e na luta pela defesa do direito de soberania do nosso povo e decidir o seu próprio destino e do país. Foi com a nossa intervenção e a luta dos trabalhadores que foi possível derrotar o governo anterior do PSD e CDS e abrir um caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Sublinhamos, sim, este afastamento, esta derrota, porque aquilo que estava ensejado pelo PSD e CDS era acabar com o resto. Era prosseguir a política de cortes e de congelamentos. Aplicar mais um golpe na segurança social de 600 milhões de euros. Privatizar praticamente tudo o que existia. Voltar, portanto, à aplicação de normas gravosas da legislação laboral, retroceder em vários domínios da justiça social. Era isto que se colocava. E por isso o nosso partido, a CDU, logo naquela noite das eleições, avançou com a ideia da solução política de um governo do PS. Podíamos ter ficado quietos e calados a um canto e assistir, porque o PS assumiu uma derrota que não teve logo naquela noite, porque o Bloco estava a comemorar o seu resultado, porque o Cavaco ia nomear Passos Coelho, portanto, e Portas já não era o Portas, enfim, mas era outro do género, em que, de facto,
com o PS a mandar cumprimentos ao PSD, teríamos uma situação dramática passados estes 3 anos e meio. E havia até quem defendesse que devíamos estar quietos e calados, que eles que se desunhassem, porque quanto pior, melhor. Pois o nosso partido não decidiu isso. Considerou que quanto pior, pior para a vida dos trabalhadores e do povo. E foi a defesa dos interesses do povo português, particularmente dos trabalhadores, que nos levaram a apontar a solução política. E fizemos bem, porque valeu a pena, afastando, derrotando o governo do PSD-CDS e, simultaneamente, encetando um caminho de conquistas e de avanços, como se verificou nestes 3 anos e meio. Sim, não há medida positiva nestes últimos quase 4 anos da nova fase da vida política nacional que não tenha tido a intervenção decisiva do PCP e da CDU. Têm sido 4 anos de ação, de intervenção e luta em muitas frentes que permitiram não só a reposição de direitos liquidados, como novos avanços e conquistas. Combates que permitiram que se avançasse na recuperação dos salários, horários de trabalho, subsídio de Natal, feriados roubados, no aumento e valorização das reformas e das pensões, na redução de impostos sobre o trabalho, na reposição das 35 horas e o direito à progressão da carreira na administração pública, entre outras, no apoio às famílias, libertando-as dos custos dos materiais escolares, reduzindo as propinas, alargamento e a majoração de abonos de família, no reforço do apoio aos desempregados. Que se avançasse nas condições de reformas de longas carreiras contributivas, na redução das taxas moderadoras na saúde, na eliminação do pagamento especial por conta, beneficiando pequenos e médios empresários, no apoio à agricultura familiar, na redução dos custos com os combustíveis para agricultores e pescadores. Que se desse um passo na redução dos preços dos transportes públicos. Alguns já consideravam estes direitos perdidos para todo o sempre. Mas para o PCP, para a CDU, não. Persistimos e conseguimos conquistas, apesar da resistência do governo do PS, conseguimos avanços que hoje visam fundamentalmente melhorar as condições de vida do nosso povo. Nada está garantido para todo o sempre, mas provou-se também que nada está perdido para todo o sempre, recuperando direitos que pareciam perdidos. Porém, assistimos nestes últimos dias, no quadro da operação de chantagem do governo do PS, com a sua ameaça de demissão, à volta da questão da aplicação do tempo de serviço dos trabalhadores da administração pública, a falar ao país nos avanços como sendo conquistas do governo do PS e só do governo do PS. Medidas que estariam, segundo o PS, a ser postas em causa com a proposta de devolução do tempo de serviço dos professores e de outros profissionais dos corpos especiais do Estado, argumentando com o espantalho do regresso aos tempos da Troika. Vamos por partes. Primeiro, não vale a pena o PS enfeitar-se com as medidas positivas que foram alcançadas nesta nova fase da vida política nacional. Muito do que se avançou começou por ter a oposição ou a resistência do PS. São conquistas, sim, mas que o PS e o seu governo, em muitos casos, recusavam. O que se avançou, é preciso dizê-lo, avançou-se porque o PS não tinha os votos para sozinho impor a política de sempre, ao longo de 4 décadas, fez sozinho ou com o PSD e o CDS. Muitas destas medidas, que agora dizem que são conquistas do governo do PS, foram arrancadas a muito custo e, em alguns casos, tirados a ferro, como foi o caso do aumento extraordinário das reformas, para dar apenas este exemplo. Sim, camaradas, nós lembramos-nos. Admitiram o descongelamento, admitiram um aumento em conformidade com a lei e com o desenvolvimento económico. Aliás, o Bloco de Esquerda também alinhou nessa ideia. Mas o PCP, os Verdes, a CDU, bateu-se
para um aumento extraordinário. E deu muita luta, foi muita persistência, acompanhado do sentimento dos reformados da necessidade da valorização das reformas e das pensões. Persistimos, teimamos e conseguimos que nestes 3 anos houvesse um aumento extraordinário de 30 euros nas reformas e nas pensões, particularmente abrangendo 1.200.000 reformados e pensionistas. São medidas que vão para além do que o governo PS admitia no seu programa eleitoral e do próprio governo. O que mudou nestes anos da nova fase da vida política nacional não foi o PS, foram as circunstâncias, foi a nova correlação de forças e, se elas mudarem, o PS também muda. É das atuais circunstâncias que o PS se quer ver livre, como a demissão que anuncia. Sim, camaradas, se a atual correlação de forças se alterar a favor do PS, alguém pensa que vai ficar tudo como antes? Ninguém pensa que tudo ficará igual se o PS ficar com as mãos livres ou aquilo que tem na cabeça, que é conseguir uma maioria absoluta. Eis de novo o discurso da admissão da travagem na reposição do roubo de direitos e das condições de vida. É o discurso de quem admite voltar para trás. Ainda ontem António Costa explicava que estas medidas de reposição do direito, portanto, aos professores, enfim, não eram sustentáveis para a economia. Não eram sustentáveis em relação à redução do déficit. E por azar do Partido Socialista, há bocado ali no centro de trabalho, vendo um telejornal, o que é que dizia Bruxelas? Não se consegue reduzir o déficit, como vocês dizem, porque deram muito dinheiro ao novo banco. E por isso mesmo, quer dizer, não houve preocupação nenhuma em ver a sustentabilidade da economia, em ver as consequências para o déficit. Não, senhora. Logo ali a jeito, mãos rotas, milhões e milhões de euros para a banca, para os banqueiros que andaram a fazer os desmandos durante estes anos todos, e aí não houve preocupação nenhuma, porque o PS fez uma opção. Ao lado dos banqueiros, ao lado da banca, contra os trabalhadores e, neste caso concreto, contra os professores. Sim, camaradas, o que esta situação de chantagem revela da parte do governo são as limitações e as opções de uma política comum ao PS, PSD e CDS. Sim, hoje compreende-se melhor que é o calculismo eleitoral e a fixação na maioria absoluta que levam o governo PS a ameaçar demitir-se, mas recuperando o mesmo discurso, os mesmos argumentos, as mesmas opções do governo anterior. O PS, o PCP, manterá a sua coerência e prosseguirá a sua luta para que sejam adotadas soluções que correspondam à plena concretização dos direitos de todos os trabalhadores. O que se impõe é andar para a frente, prosseguir o caminho dos avanços, avançar decididamente na resposta a problemas que o PS continua a recusar. Não é com ameaças de andar para trás que se dá resposta aos problemas do país. Por nós, é para avançar até ao fim. E este combate não está terminado. Não aceitaremos o caminho de andar para trás, seja com o PSD e CDS, seja com o PS. O caminho de retrocesso, como pretendem que seja também no domínio das leis laborais, mantendo e impondo a lei da selva na relação de trabalho, seja no domínio da saúde, indo ao encontro das pressões privatizadoras dos serviços de saúde e destruir o Serviço Nacional de Saúde, como vamos todos sentindo. Avançar é preciso e é por isso que conta a força do PCP e da CDU. Com mais força, ao PCP e à CDU, é esse o caminho que havemos de percorrer. Essa luta que continua por concretizar as grandes reivindicações do 1º de maio. Essa magnífica jornada de luta e de exigência de soluções de importantes e sentidos problemas. Desde logo a reivindicação do aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, que permita a curto prazo a concretização para 850 euros,
como os trabalhadores justamente reivindicam. Reivindicação em relação à qual, como era de esperar, aí temos as confederações patronais a bramar contra o seu aumento e a repetir a velha ideia do irrealismo. Por eles sabemos bem o que desejavam era não pagar salário nenhum para assim poderem acumular lucros e explorarem os trabalhadores a seu belo prazer. Sim, camaradas, no tempo da escravatura trabalho não faltava. Não havia era direitos, nem havia salários dignos. E esta concepção reacionária retrógrada continua a manter-se. Porque, de facto, hoje a questão do aumento dos salários num país profundamente desigual é um elemento central. Central para os mais velhos. Porque o nível dos salários é que vai definir o nível das pensões no futuro. Se existirem salários baixos, se um trabalhador se reformar com salários baixos, terá inevitavelmente uma reforma mais baixa. E nós conseguimos este aumento extraordinário. Mas, em muitas circunstâncias, vai ser muito difícil conseguir voltar. Portanto, e vamos, com certeza, apresentar uma proposta de valorização das pensões e das reformas, mas é muito difícil. E a primeira luta passa pela valorização dos salários, pelo seu aumento geral, tanto no público como no privado. Fundamentalmente, a pensar que é uma medida que permite até o desenvolvimento económico. Passos Coelho, quando era governo, dizia que o quê? Ceder a estas reivindicações? Isto era o fim, porque era a destruição da economia, dizia ele. Afinal, com a nova fase da vida política nacional, aumentaram-se os salários, designadamente o salário mínimo nacional, aumentaram-se as reformas e as pensões, aumentaram-se rendimentos dos trabalhadores e das suas famílias, e o que é que aconteceu? Inevitavelmente, a economia cresceu. Porque, particularmente o mercado interno, as pessoas com mais algum dinheirito sempre podiam comprar mais coisas. Isto significou esse aumento do mercado interno e até a melhoria das condições dos pequenos e médios empresários, que também viram e aproveitaram essa realidade que era destes avanços no plano salarial, no plano dos direitos. Portanto, quanto mais aumentarem os salários, mais desenvolvimento económico existe, mais receitas para a segurança social, para além de uma outra componente que é fundamental. Fala-se muito das novas gerações, fala-se muito hoje do déficit demográfico que temos no nosso país. E então, o que é que fazem perante essa realidade? Os jovens vão para o estrangeiro, com certeza, à procura de emprego com qualidade e com valorizado. Se o seu país, a sua pátria lhe nega isto, naturalmente continuarão a emigrar. Nós precisamos de fixar os nossos jovens. Precisamos que os jovens se fixem, mas com direitos, para poderem organizar a sua vida, que é coisa que não tem acontecido. Portanto, a valorização dos salários não é uma batalha só para ser um slogan. Não, é uma necessidade objetiva para o nosso país. Sim, camaradas e amigos. Esta é a força que se entrega com uma dedicação sem limites ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações e do país, que tem pela frente já a importante batalha eleitoral do dia 26 de maio. Uma batalha que temos razões para enfrentar com confiança. A confiança de quem pode apresentar um trabalho ímpar no Parlamento Europeu, onde temos sido e somos portadores de um trabalho e uma intervenção coletiva que marca a diferença na defesa do interesse nacional. Eleições onde o que está verdadeiramente em opção é saber se vamos ter no Parlamento Europeu deputados que defendem os trabalhadores e o povo, como o farão os deputados da CDU, ou se vamos ter deputados que aceitam submeter o país às imposições da União Europeia, como fizeram no passado e o farão no futuro os deputados do PS, PSD e CDS. É por isso que é importante ter na União Europeia, no Parlamento Europeu, quem defenda os interesses do povo e do país. E esses serão sempre os deputados eleitos pela CDU. Sim, a CDU põe os direitos do país à frente dos interesses da União Europeia. E é por isso que rejeitamos a submissão às imposições do euro e da União Europeia. Amigos e camaradas, vivemos um tempo de opções decisivas. Está nas mãos de cada um de vós escolher.
Escolher, portanto, e assumir uma responsabilidade que não pode ser deixada para outros. Avançar ou andar para trás é a questão que cada um tem de decidir com o seu voto. Sim, está na mão dos trabalhadores e do povo português abrir a possibilidade de concretizar o Portugal a que temos direito, dando mais força à CDU para o país avançar a sério. Batalha exigente, sabemos, mas, camaradas, é do nosso futuro que estamos a tratar, do futuro do nosso país, do espaço e do futuro das novas gerações, do bem-estar dos mais idosos, dos doentes. Tudo isto está em causa, que precisa de uma política diferente. E esta força amiga, esta força combativa da CDU tem fortes razões para apelar a que não fiquem em casa nesse dia, que votem na CDU, porque isso pode determinar muito os andamentos em relação à vida política nacional. Que grande desafio que está colocado. Vivemos uma curva apertada, sem dúvida, mas eu, portanto, dizia há pouco noutro conselho que falei tanto em reposição de rendimentos e direitos que me esqueceu talvez de um dos mais importantes, que foi a reposição da esperança. Parecia tudo perdido. Havia sombras negras, portanto, na vida coletiva do nosso país. E, no entanto, havia sempre quem acreditasse, quem lutasse, quem tivesse esperança. E, afinal, a esperança passou mais do que um desejo, passou a ser uma realidade depois da nossa ação, da nossa intervenção. Temos uma confiança. Confiança é a palavra certa para acreditar que é possível uma vida melhor na nossa pátria. Para os trabalhadores, para o povo, para quem trabalha, para quem trabalhou, para a juventude, para as mulheres. É possível uma vida melhor com o reforço da CDU nas próximas eleições e naquelas que hão de vir. Viva a CDU!